Boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de Linguagens Interartes, comigo, professora Thalita Galvão. E na aula de hoje, essa semana, nós começamos a desenvolver a APC2 do segundo bimestre. Nessa APC, vocês irão trabalhar num projeto que é interdisciplinar, tá? Então, é da área de linguagens, então a nota que vocês tirarem em uma atividade só valerá para linguagens interartes, língua portuguesa, língua inglesa, espanhol, educação física e arte. Cada professor, no caso, cada professora, porque a nossa área só tem professoras, cada professora ficou responsável por uma turma, uma ou duas, né? No caso, eu fiquei só com uma, foi o primeiro B, tá? A responsável pela atividade de vocês é a professora Letícia. Como ela ministra a aula de língua portuguesa para vocês, essa disciplina, então vocês irão lá no componente, lá de língua portuguesa, no Classroom, e ver qual atividade que ela deixou ali para vocês, ok? Daí, fazendo essa atividade, vocês já vão alcançar a nota para todas as disciplinas da área de linguagens, inclusive linguagens interartes, beleza? Mas então, sobre o que é esse projeto? O projeto é para falar sobre alimentação, sobre comida, né, digamos assim, um pouco também sobre sustentabilidade, mas, no geral, a área de linguagem, então, está trabalhando aí com essa PC2, a parte de alimentação. E o que isso tem a ver com o nosso conteúdo de linguagens interartes? Até aqui, nós vimos um pouco sobre a cultura, sobre o processo de formação, sobre o povoamento, sobre as danças, brincadeiras, costumes, tradições da região centro-oeste do Brasil. Então, como já mencionado em aulas anteriores, a disciplina de linguagens interartes ela vem com esse intuito de a gente conhecer um pouco mais sobre cada região do país. No primeiro ano, estudam Norte, no primeiro semestre, Nordeste no segundo, daí no segundo ano estudam o Sul e o Sudeste, não me recordo a ordem correta, e no terceiro ano, primeiro semestre, o Centro-Oeste, e o último semestre, o nosso estado especificamente, né, que é o Mato Grosso do Sul. Tá? E daí, dentro da cultura, dentro das manifestações culturais, a gente tem a alimentação, a gente tem a culinária regional. Então, é aí que a linguagem interartes, ela também entra dentro desse projeto de alimentação, cultura e também sustentabilidade. Então, esse projeto ele tem o intuito de a gente discutir o que é cultura, que a gente já discutiu um pouquinho, principalmente quem é do itinerário formativo 1, a gente discute muito o que é cultura. Lá na UC1, né, que esse semestre tem o nome Eu Sou Pós-Moderno e Você, que a gente fala muito sobre cultura, sobre identidade cultural, né, sobre formação cultural, sobre a formação da identidade. E aí, Linguagens Interartes também traz um pouco isso. Então, discutir o que é cultura, o que são culturas tradicionais, como valorizar as práticas alimentares das culturas tradicionais, o que é sustentabilidade, de que modo as culturas tradicionais podem ajudar na sustentabilidade da alimentação mundial. Então, esses são algumas questões, alguns questionamentos que eu deixo aí para vocês que a gente pode ir desenvolvendo ao longo das nossas aulas. Não só de linguagens interartes, mas ao longo das demais aulas aí da área de linguagens, tá? Por que tratar desse assunto, né? Por que a área de linguagem escolheu trabalhar com este projeto, com essa temática? Porque é um assunto importante no contexto em que vivemos, porque o modo de produção industrializada dos alimentos, ela vem desnutrindo a nossa população, vem esgotando os nossos recursos naturais, vem afetando o nosso meio ambiente, tá? Ao transformá-lo, ao destruir alguns ciclos naturais de produção, né? Como o uso de remédios, de venenos, de sementes transgênicas, tudo isso vai contra o ciclo natural, né? E com a não renovação do solo, entre outros problemas. Então, a gente usa o solo e, às vezes, não estamos renovando
E por isso que tem aqui alguns trechinhos que eu quero ler para vocês, de um texto que se chama Alimentação e Cultura. Esse texto está presente na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, tá? Então, alimentação e cultura. Atualmente, o homem pode contar com uma variedade enorme de produtos alimentícios. As novidades surgem diariamente e acompanhar as mudanças na área de alimentos tornou-se um desafio. Até mesmo produtos como alface ou tomate podem ser modificados por meio de processos sofisticados, como cultivos em condições especiais e até mesmo mudanças genéticas. Crescem cada vez mais as alternativas nas indústrias de alimentos e nos serviços de alimentação. Alguns exemplos são os alimentos congelados e pré-cozidos, enlatados, conservas, o drive-thru, o fast food, o delivery, o self-service, entre muitos outros. Os tipos de alimentos consumidos nos diferentes países tendem a ser cada vez mais semelhantes, mas essa homogeneidade é relativa e mais aparente do que real, uma vez que os comportamentos alimentares são adaptados à cultura de cada povo e país, em estruturas fortemente marcadas pelas particularidades locais, com forte apego à sua própria identidade. Então, esse trecho está falando que, por mais que o nosso mundo, até mesmo o nosso país, ele seja tão diverso, tão heterogêneo, e, consequentemente, a alimentação, a culinária também vai ser muito diferente uma da outra, mas a gente está vivendo um processo meio que de homogeneidade. Então, os consumos de diferentes países têm cada vez ficando mais semelhantes, tá? Ao mesmo tempo, porém, devido aí à cultura de cada povo, então a gente vai encontrando algumas particularidades. Então, como, por exemplo, a rede, o McDonald's, né, que é uma rede de fast food que está aí no mundo inteiro. Mas se a gente come um McDonald's aqui no Brasil e come outro lá em Portugal, outro nos Estados Unidos, outro, sei lá, na Índia, na África e assim por diante, a gente vai notar algumas particularidades, alguns ingredientes a mais, entendeu? Algumas nuances, assim, porque ele também tem que se adaptar à cultura daquele país onde aquela rede está inserida. E qual que é a influência da cultura na alimentação? Então, a nossa cultura, né? O que é a cultura? Nossas crenças, nossos tabus, nossa religião, entre outros fatores, que tudo junto torna a nossa cultura, tá? A nossa cultura, ela influencia diretamente a escolha dos nossos alimentos diários, tá? Então, desse modo, a alimentação humana, ela parece estar muito mais vinculada a fatores espirituais e exigências tradicionais do que as próprias necessidades fisiológicas. Então, a gente não se alimenta apenas porque a gente tem que comer. Ah, porque se a gente não comer, a gente desmaia, a gente morre. Não, a gente se alimenta também por uma questão, às vezes, religiosa, né, uma questão cultural. Então, o homem pré-histórico era onívoro, ou seja, ele comia de tudo, tá? Com o homem contemporâneo já é bem diferente. Nem todos os animais e vegetais presentes na região fazem parte da sua cozinha. Então, o homem pré-histórico, ele comia o que tinha ali onde ele estava. Então, se a região dele tinha lá, sei lá, uma paca, uma anta, uma capivara, ele ia comer esses animais e pronto. Ah, lá só dava, sei lá, gengibre, ah, ele achou batata, ah, ele achou tomate, ele vai comer isso. Ah, mas de fruta, em outro lugar, que talvez tinha um outro homem pré-histórico, né? Ah, ali da pitaia, ali da, sei lá, cajá, enfim. Então, o homem, ele era onívoro, ele comia tudo que a natureza tinha para oferecer. Só que hoje em dia, o homem contemporâneo já é diferente. Ele não come tudo que tem na nossa região, porque também existem muitos preceitos religiosos e culturais que determinam os costumes existentes nos dias de hoje. E daí continua aqui o texto falando que nas últimas 3 décadas ocorreram importantes mudanças nos hábitos alimentares dos brasileiros. Então, redução no consumo do arroz, do feijão, da farinha de trigo, e aumentou o consumo de carnes em geral, os ovos, os laticínios e o açúcar. Teve também a substituição da gordura animal por óleos vegetais,
Então, substituiu manteiga por margarina e aumentou os gastos com alimentos industrializados. Então, o ritmo agitado imposto pelo mercado de trabalho, ele vai deixando cada vez menos tempo livre para as pessoas se alimentarem, né, e fazer seu próprio alimento, e não só a alimentação, mas também a falta de lazer. Então, esse mercado de trabalho bem agitado, ele diminui o tempo livre para alimentação e também para o lazer. Então, os intervalos eles precisam ser bem aproveitados e o horário das refeições, em especial o almoço, ele acaba servindo para várias atividades. Então, às vezes a pessoa, principalmente eu vejo quem trabalha no centro da cidade, tem a hora de almoço, o que ele faz com a hora de almoço dele? Ele vai pagar conta, ele vai resolver problema no banco, ele vai lá na loja lá de telefonia resolver sobre o plano dele lá de internet. Enfim, ele vai fazer um monte de outras coisas. E às vezes a refeição, que seria o principal objetivo ali naquele horário, o principal ato para dar importância, acaba sendo o menos importante. Ele come de qualquer jeito, come sem mastigar direito, come sem olhar o alimento, come algo que é mais rápido. Ao invés de eu ir lá comer um arroz, feijão, uma carne, uma salada, um ovo, uma farofa, eu vou ali comer um salgado que é rapidinho, eu posso pegar com a mão e sair comendo aí pela rua e resolver as minhas coisas. Então, essa globalização, essa agitação, esse mundo moderno, ele também acaba influenciando na nossa alimentação. E começam a surgir alternativas nas indústrias dos alimentos, né? Por conta disso, e dos serviços de alimentação. Então, aumenta aí os alimentos congelados, os pré-cozidos, o uso do drive-thru, do fast food, do delivery. Então, todos esses nomes, essas nomenclaturas traduzem a importação do novo estilo do padrão alimentar brasileiro. Então, o padrão alimentar brasileiro ele também vem mudando muito ao longo dos anos. E daí, tem uma frasezinha que eu quero que vocês reflitam um pouco, porque assim, ó, podemos afirmar que nós brasileiros somos a todo momento influenciados por práticas alimentares estrangeiras e globais por meio de manifestações culturais, como filmes, programas de TV, propagandas, sites, etc. Vocês acham que nós somos constantemente influenciados? Ah, isso é um fato, professora. Temos a tendência de querer tudo que é requintado. Tudo que as pessoas gostam, né? Se todo mundo falar de um jogo, se todo mundo começar a comentar muito sobre um jogo, a gente já tende a criar uma boa opinião sobre esse jogo, já querer jogar ele, já querer criar uma boa expectativa. Mesmo que o jogo seja uma porcaria, mas por todo mundo gostar, iremos também dizer que está bom. As manifestações culturais, né, os filmes, as propagandas, os sites, também influenciam aí na nossa cultura e, consequentemente, na nossa alimentação. Então, a cultura, ela relaciona-se às práticas sociais, aos costumes e às manifestações de diferentes linguagens, aspectos que são mantidos e renovados por meio da educação das novas gerações. Ela se manifesta no cotidiano e nos momentos de celebração, como rituais e festejos, e caracteriza-se pela diversidade, ou seja, manifesta-se em diversos locais e contextos socioculturais e socioeconômicos. E dessa forma, podemos afirmar que existem culturas que variam conforme o poder político e econômico de seus integrantes. Outro aspecto importante é que a cultura está sempre em transformação, em razão dos encontros e das trocas entre pessoas e grupos, hoje e em outros tempos. Nesse sentido, as diferentes culturas são fruto desses encontros e muitas vezes uma ou mais culturas podem desaparecer conforme os jogos de poder entre os grupos sociais. Então, também há esse jogo aí de interesses. E daí, qual a cultura que mais rende, né? São as que vão se perpetuando aí por mais tempo. Isso fica muito claro quando pensamos no modo como culturas menos favorecidas técnica e economicamente acabaram desaparecendo ou sendo totalmente transformadas quando do encontro com outras culturas. Então, só para a gente pensar aí um pouquinho a influência
da nossa cultura, o que, que isso tem a ver com a alimentação, e pensar que toda vez que a gente se alimenta, né, o fato, por exemplo, do brasileiro, eu acho que assim, 90% dos brasileiros todos os dias comem arroz e feijão. E daí vocês já pararam para pensar que não é todo lugar do mundo que o povo come arroz e feijão todos os dias? Que tem lugar, por exemplo, que as pessoas comem batata todos os dias? É estranho, né, quando a gente para pra pensar, porque parece que pra gente é tão comum comer arroz e feijão, comer arroz e feijão, que às vezes a gente acho que acaba pensando assim, meio que ingenuamente, que todo mundo come arroz e feijão todos os dias. E não, né? Tem diversos países, diversas culturas, diversos povos, e cada um tem a sua forma de se alimentar. Então, queria deixar essa reflexãozinha aí para vocês, que isso é a base aí do nosso projeto sobre alimentação. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E fica aí a reflexão sobre as nossas manifestações culturais, entre elas a nossa forma de se alimentar. Até a próxima aula. Tchau, tchau.